uma dimensão mais complexa, que é a dimensão mental e emocional. Então, se olharmos no atendimento com foco simplesmente no tratamento físico e não olharmos para aquilo que são as percepções, aquilo que são os princípios, aquilo que são o pensamento do próprio paciente, estaríamos assim cometendo alguns erros. Porque nós temos um documento que dá algumas diretrizes, né, do atendimento humanizado, que é o postulado da dignidade da pessoa humana. Então, todo profissional de saúde conhece esse postulado da dignidade da pessoa humana. Então, devemos olhar no atendimento humanizado como sendo um dos elementos fundamentais para prestar um serviço de qualidade. E aqui no atendimento humanizado nós olhamos um cenário, né, um cenário que parte principalmente da não preparação dos técnicos de saúde para a recepção dos pacientes e também o ambiente de atendimento não adequado para a recepção dos pacientes e, sobretudo, o local de espera em que o paciente fica à espera de um atendimento não são propriamente adequados. Então, nós vimos aqui que é um cenário que requer uma intervenção muito mais alargada. Estamos a dizer que a humanização no atendimento hospitalar começa a partir da concepção da infraestrutura em si. Então, se nós olharmos alguns hospitais com barreiras que não permitem que as pessoas com deficiência se locomovem da melhor forma possível, nós já estamos a ver que há um problema de atendimento humanizado. Então, é muito importante nós falarmos dessa temática, por isso que temos muitos problemas, às vezes, no atendimento hospitalar, e isso não parte só também da má-fé dos profissionais de saúde, como também os instrumentos próprios que são colocados, o ambiente de trabalho que são colocados para trabalhar. Muito bem. A nossa conversa está aberta. A questão que eu coloco, buscando aqui as palavras do assistente social, Dr. Sassando, fala-se aqui da humanização e as condições que os hospitais devem dispor para os seus pacientes. E se notarmos nos últimos tempos, e tem sido a grande luta do Ministério da Saúde, de humanizar os serviços e oferecer melhores condições aos pacientes e aos médicos. De que forma podemos buscar por um equilíbrio naquelas unidades que, por exemplo, não apresentam mínimas condições para acolher o paciente, muito menos o médico? Sem dúvida. Por isso é que no princípio dizia que são duas dimensões. Primeiro tem esta, que é a ação do mau atendimento com dolo, e depois temos a questão conjuntural. Portanto, tem a ver com a política de saúde pública que nós temos no país. Portanto, desde logo, nós temos infraestruturas que vêm de um contexto e de um período já muito antigo, mas para que nós criemos uma estrutura que atenda humanamente os utentes, é preciso que nós comecemos a apostar no setor primário, portanto, nos postos médicos, nas comunidades, porque estas condições de trabalho, a pressão, muitas das vezes também, que é utilizada como justificação do mau atendimento, que na minha ótica não justifica. Portanto, eu estando num hospital sob pressão, eu tenho os instrumentos. Na formação, o médico faz os testes psicotécnicos, como trabalhar sob pressão. Portanto, e tem a ética e a deontologia. Exatamente, a educação não tem nada a ver. A pressão não lhe retira a educação, não lhe retira a ética. Portanto, existem formas outras de contornar esta pressão. Aliás, é de lei a greve. Portanto, se nós temos uma pressão sobre aquilo que é o nosso exercício da profissão, vamos recorrer à greve, como está-se a fazer agora, legitimamente. Portanto, exigir condições. Primeiro, apostar nos centros de saúde, na comunidade, para que eles tratem as doenças endémicas como a malária lá na comunidade, resolvam o problema lá, para que depois os utentes não pressionem o setor secundário, são os hospitais municipais e provinciais, e depois temos os hospitais terciários, que são os hospitais de especialidades, por um lado. Por outro lado, é a formação, apostar muito mais na formação dos técnicos, principalmente técnicos especializados. Penso que a coisa de 2 ou 3 dias ouvimos
o presidente do Sindicato dos Médicos a dizer que nós temos pouco mais de 20 médicos especialistas no país. Portanto, é muito pouco para aquilo que é a demanda que nós temos. Portanto, formação... Com isso também está um plano que está em execução de formação de médicos especializados. Exatamente, há um plano de formação de médicos, portanto é preciso reforçar, é preciso que também os utentes compreendam que nós estamos a vir de um processo em que não existem assim tantos recursos para investir, mas paulatinamente nós vamos chegar ao ponto ótimo. Mas é preciso dizer que a humanização tem de começar primeiro pela educação do indivíduo, porque o indivíduo sem educação pode ter toda a formação técnico-profissional. No fim do dia, na relação interpessoal, ele vai primeiro tirar aquilo que ele aprendeu na sua família. E aqui, mais uma vez, chamar as nossas famílias, portanto, a família como instituição primeira tem sempre uma responsabilidade, portanto, de educar as pessoas. Muitas das vezes nós falamos da desestruturação das famílias partindo do período de guerra, mas muita desta gente que tem este tipo de comportamento nos hospitais do mau atendimento até vem de um período em que as famílias eram minimamente estáveis, portanto, estruturadas. Portanto, isto tem a ver mesmo com a personalidade do indivíduo, o mau hábito de pensar que o indivíduo sai de casa para trabalhar e quer ficar na ociosidade. Portanto, nós temos uma cultura em Angola, eu tenho dito que existe muito boa gente empregada que não trabalha e existem pessoas fora do mercado de trabalho que são grandes trabalhadores. Portanto, às vezes o indivíduo está no hospital, mas quer estar no telefone. Portanto, você está a receber um doente, portanto, a precisar da prestação dos seus serviços, você quer estar no Facebook, não espera. Facebook pode entrar de noite. Naquela hora que você está no local de trabalho, é para produzir. Isto pode comprometer o sistema de saúde. Absolutamente. E acabar manchando o bom nome. Absolutamente. E eu tenho dito que nós devíamos fazer uma reavaliação da tabela salarial. Felizmente houve já a publicação, não sei como é que foi feito o critério, porque os sindicatos estão a reclamar. Porque nós devíamos fazer uma tabela salarial em que os indivíduos fossem vencer o seu ordenado com base na produtividade. Portanto, aquilo que você produz é que depois vai dar o resultado do seu ordenado. Isto ia exigir que as pessoas no local de trabalho produzissem. Porque há muita gente no local de trabalho que não produz. Vem, quer dizer, fica, passa o dia na conversa e no fim do dia, quer dizer, não atendeu ninguém, não produziu, não contribuiu e depois quer receber. Portanto, se nós começarmos a enveredar para o recebimento do ordenado com base na produção, eu penso que vamos mudar muito o atendimento das nossas instituições públicas, não só no hospital, mas de uma forma geral. Muito bem. Mas é muito complexo isso. Então, Tiago, nesta complexidade mesmo, precisamos melhorar. Na peça que nós vimos há minutos, ouvimos vários relatos. Exatamente. E aqui começar a analisar o comportamento do cidadão que procura o serviço médico. Por exemplo, neste hospital, antigamente, segundo as informações, os pacientes acorriam aos locais para exigir, alguns destes, exigir aos médicos a emissão de um documento médico, que é justificativa, para cobrir a falta que teve no serviço, mesmo não estando doente. E isto e acredito que aconteça noutras unidades. Acontece sim noutras unidades. E é uma situação difícil de compreensão, porque as pessoas não olham para aquilo que são os pressupostos da própria profissão em si. Nós, como seres humanos, nós devemos trabalhar 3 dimensões em nós. Primeiro, a dimensão do saber ser, a dimensão do saber estar e a dimensão do saber fazer. As pessoas estão mais focadas naquilo que é a dimensão do saber fazer, que são os aspectos técnicos, e não olham para aquilo que são os aspectos epistemológicos, éticos e deontológicos e morais. O indivíduo que recorre a esse tipo de práticas, né, faltou no serviço e recorre aos hospitais para receber um atestado médico para justificar a sua falta, podemos perceber que são pessoas que, do ponto de vista da construção humana, têm alguma falha, têm algum problema. São pessoas
que não trabalharam a dimensão ética, não trabalharam a dimensão moral. Por isso, essas todas as questões recaem sobre aquilo que é a qualidade no atendimento, a humanização no atendimento público. Por isso que os profissionais de saúde devem olhar principalmente não só naquilo que são os aspectos técnicos de atendimento. O paciente, quando sai da sua casa para ir no hospital, não é uma vontade própria. Ele foi lá, ninguém vai no hospital por vontade própria, porque quer estar ali. Não, ele vai à busca de um serviço, vai à busca de um atendimento. E esse atendimento parte principalmente da preparação psicológica desse indivíduo. Seja bem-vindo, vai ter um atendimento adequado. O seu problema, alguém já teve esse problema e saiu daqui, foi satisfeito. Então, isso não parte só também dos profissionais de saúde. Por exemplo, noutras realidades na Europa, o primeiro contato com o paciente, o primeiro profissional que lida com o paciente não é o médico, não é o enfermeiro, é o assistente social, noutras realidades. Mesmo nos hospitais, mesmo nos presídios, no aeroporto, o primeiro contato que o indivíduo tem é com o assistente social. Mesmo nos hospitais, isso deve ser uma realidade. Já agora, vocês são tidos em conta nesse sentido? Bem, de uma forma ainda tímida, porque nós ainda não vimos concursos públicos que tem lá vaga para assistente social. Não há? Não vimos ainda nenhum concurso público que queremos assistentes sociais na área X. Decorreu... Tem de haver a contratação por parte do Estado para que estejam dentro da cena? Exatamente. Nos hospitais tem os gabinetes de atendimento ao utente, que deve ser formado por uma equipa multidisciplinar, onde o assistente social é um dos elementos, o psicólogo, o psicoterapeuta, porque nós temos no hospital o gabinete de apoio psicossocial. Então, quais são os profissionais que são colocados nos gabinetes de apoio psicossocial, no gabinete de ética e assistência humanizada? Quais são os profissionais que são tidos nesses gabinetes? Então, o primeiro contato do paciente no hospital é com um assistente social ou com um psicoterapeuta, porque às vezes a doença não é de origem, a patologia não é de origem física, às vezes é de uma origem mental. Então, o indivíduo deve receber um acolhimento, um atendimento do ponto de vista mental, perceber os seus valores, os seus princípios, perceber o que é que lhe aflige. Só esse atendimento humanizado, olhando para as suas emoções, já estamos a dar resposta ao problema desse indivíduo. Então, é importante que o Ministério da Saúde olhe na estrutura e funcionamento dos gabinetes de apoio psicossocial e do gabinete de apoio ao utente, que os assistentes sociais, os psicólogos, sociólogos devem ser tidos em conta, porque num hospital o paciente, o primeiro contacto não deve ser com o médico, muito menos com o enfermeiro. Eu fazia a questão e volto a fazer. Há necessidade de haver uma contratação por parte do Estado para que esses especialistas entrem em cena e possam responder às dificuldades dos utentes dos hospitais. Exatamente, porque se nós temos uma grelha curricular no país de formação de assistentes sociais e temos no nosso país 2 instituições que formam assistentes sociais, estamos a falar da Faculdade de Serviço Social e estamos a falar do ISUP, que é uma instituição privada. E desde 2010 já saíram vários assistentes sociais em todo o país e que podem ser inseridos no sistema de saúde e outros sistemas em si para que haja maior atendimento humanizado nos hospitais. É importante isso, que haja contratação pública dos assistentes sociais e outros intervenientes para formarem assim uma equipa multidisciplinar para ajudarem no atendimento humanizado nos hospitais. Dr. Sassando, nesta lógica de ideias, a contratação de especialistas, outros especialistas fora os médicos e enfermeiros, é necessária para uma melhor humanização dos serviços médicos? É necessária e fundamental, mas pronto, esse processo deve começar na comunidade. Penso que há um programa de criação do médico de família, eu penso que isto também vai ajudar. O assistente social
é sim importante nesta multidisciplinariedade das comissões, porque ele faz o acompanhamento do processo sociológico do paciente. Portanto, às vezes, a doença ela tem uma causa social que pode ser resolvida na família. Portanto, a assistência social vai fazer o registro, vai fazer o acompanhamento com o médico de família, vão trabalhar com a família, portanto, como tratar a água, lavar os legumes, as frutas, portanto, ensinar, orientar a comunidade como deve cuidar da água, cuidar da higiene em casa. Portanto, o assistente social é fundamental nesse sentido, porque em outras realidades, por isso é que eu fazia aqui menção à equipa de supervisão, ter também agentes do SIC, porque às vezes o indivíduo chega no hospital com ferimento de bala. Portanto, é preciso que a investigação averigue então, como é que ele foi baleado, onde esta arma estava licenciada, não estava licenciada, chega com um ferimento de uma arma branca, portanto, é um crime. Portanto, é preciso que haja uma equipa, mesmo multidisciplinar, para fazer acompanhamento. Isso aqui é a tal humanização. Mas a peça fazia referência das farmácias ao longo dos hospitais. Portanto, e outros laboratórios. Este é o nosso calcanhar daquilo. Portanto, este é um assunto que nós vamos abordar dentro de pouco tempo, depois do intervalo. Nós vamos fazer uma brevíssima pausa. Ao voltar, vamos olhar para o aspecto da existência de unidades hospitalares a menos de 20, 30, 40, 50 metros da pública. Ali estão também laboratórios, farmácias e, enfim, que acabam por concorrer com a unidade hospitalar e os pacientes são obrigados a recorrer a esses centros privados para a realização de exames que supostamente não existem nos hospitais públicos. É o assunto que nós iremos abordar dentro de pouco tempo. São 8h36. Intervalo e não troque de canal.